sua glória. Enche-me, enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória. Enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche. Peça isso nessa noite. Enche-me, Deus, enche-me, Deus. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Culto Interligados. Que bom que você está aqui com a gente de forma online. Eu queria pedir vocês 2 favores, para que vocês já estejam compartilhando o link do nosso culto. Manda aí nos grupos de WhatsApp, manda pelo Instagram, no direct. Convida a galera aí para poder assistir o culto. A gente quer abençoar a sua vida. E você também pode ser bênção na vida de outra pessoa através do simples ato de enviar o link. E não esqueça também de já deixar o seu like, que o culto possa ser muito abençoador na sua vida. É isso aí. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo, não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo metendo em meu ser, em meu ser. Me lidam carne e espírito,
ao te conhecer, todo o meu ser. Boa noite, graça e paz, que Deus te abençoe muito. Muito feliz por estarmos mais uma vez aqui reunidos para juntos podemos celebrar o Senhor Jesus, compartilhar a boa palavra de Deus que tem nos alimentado, tem nos alegrado. E nesse janeirão aí abençoado, muitos viajando de férias, a CIB não para, né, o Interligados sempre trazendo uma palavra para os irmãos aqui, a juventude da Segunda Igreja Batista. E nós estamos na nossa série de mensagem, né? Revista-se do amor, que é o elo perfeito, que é baseada na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, na carta aos Colossenses. E nas últimas semanas, essa série começou em dezembro, estamos aí avançando todo sábado de janeiro de 2021. Né? A primeira mensagem que nós trabalhamos foi o poder através da oração, em que Paulo, mesmo não conhecendo os irmãos de Colosso e Laodiceia, intercede por eles, ora e fala: olha, eu orei por vocês, isso. Né? Foi a nossa primeira mensagem. Se você quiser conferir, está no YouTube da Segunda Igreja Batista, nossos canais oficiais, você pode ir lá, quiser acompanhar novamente essa mensagem. Falamos também sobre a grande batalha, que Paulo diz que levanta uma grande batalha intercedendo por esses irmãos, sendo que muitas falsas doutrinas estavam sendo colocadas para esses irmãos, para essas igrejas, e Paulo realmente trava uma grande batalha para cuidar desses irmãos da igreja de Colossos e Laodiceia. E falamos também da semelhança de Cristo, destacando a identificação que nós temos com Cristo, né, quem nasceu de novo, e a inspiração que tem a nossa vida em Cristo Jesus. Amém? E hoje, né? Na verdade, Paulo ele inicia o capítulo 3 de Colossenses apresentando a união do novo homem com Cristo glorificado. É isso mesmo. Mas a partir do versículo 5, o Paulo ele apresenta o resultado dessa união. Ou seja, os vícios que devem ser abandonados a todo custo por nós, que fomos crucificados com Jesus em sua morte. E agora nós devemos viver com Cristo, como Cristo glorificado. Então a mensagem de hoje é o que deve morrer em nós. É uma palavra forte, direta. Hoje muitos pastores evitam falar sobre essas coisas, mas a carta de Paulo é muito claro nesse momento da carta, né, que é o capítulo 3, a partir do versículo 5, que eu vou ler com os irmãos. Se você tiver sua Bíblia em casa, me acompanha na leitura. Se você não tiver, será projetado na tela. Mas Paulo é muito direto, né, quando ele diz o que deve morrer em nós. E no Colossenses 3, de 5 a 9, diz o seguinte: assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo maus e a ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Amém, glória a Deus. É isso aí, no capítulo 3, no início dele, Paulo destaca que nos avisa que nós morremos em Cristo, não é isso? Olha o que ele escreveu aí, Colossenses 3, no versículo 3, pode projetar por favor. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E no versículo 5, somos avisados de que o que devemos fazer
morrer na nossa natureza terrena, não é isso? O que nós devemos fazer? Morrer na nossa natureza terrena. Então, na primeira parte do versículo 5 do capítulo 3, Paulo diz: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Bom, quanto à posição do crente, em seu estado atual ele morreu. Entenda isso. Quanto à posição do crente no seu estado atual, ele morreu. Agora, quanto ao estado da sua alma, ele deve ser considerado morto para o pecado. Quanto ao estado da sua alma, o crente, o cristão, ele deve ser considerado morto para o pecado. Paulo, ele defende o domínio próprio, que é o oposto ao estilo de vida, né, que não condiz, que não é apropriado para o caráter do cristão. Então, Paulo, com isso, ele aborda 3 verdades, né? A partir desse versículo 5 aí do capítulo 3, ele aborda 3 verdades. E a primeira verdade é a identidade, pode projetar por favor, a identidade do cristão é a certidão de óbito. Olha o que diz no versículo 5, como nós já lemos: assim faço morrer tudo que pertence à natureza de vocês. Né? Paulo dá uma ordem, em outras versões diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Sabe, a palavra pois, ela indica a mortificação na prática. Né? Porque essa mortificação ela é motivada pelas verdades espirituais. Sabe, ele diz assim: pois fazei isso. Pois fazei isso. A palavra grega aqui, necrosate, que é fazer morrer, é a mesma que vem da palavra necrotério, no grego. Ou seja, nós precisamos andar com a certidão de óbito no bolso. Morremos com Cristo. É isso que tem que ter nessa certidão de óbito. Sabe, e nós temos, entenda isso, que em Cristo nós temos o poder para fazer morrer essa nossa natureza terrena. Em Romanos 6, no versículo 11, diz: da mesma forma, considerem-se mortos para os pecados, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, a primeira identidade do cristão é a sua certidão de óbito, né? E segundo, o que não deve mais viver no cristão? O que não deve mais viver no cristão? Aí vemos para a segunda parte do versículo 5 que nós já lemos: assim faço morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele começa a dizer: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Paulo enumera vários pecados, como nós acabamos de ler. Porque esses pecados, eles não são mais compatíveis com a nossa vida que nós temos agora em Cristo Jesus. E que pecados são esses? Vamos trocar miúdos? Vamos explicar isso um pouquinho? Não é isso? Primeiro, Paulo apresenta os pecados morais. Não é isso que ele fala? Ele diz assim, olha, imoralidade sexual, o que é? Prostituição. Meus irmãos, nós vivemos um tempo estranho, não é muito estranho. Por causa dessa globalização, da televisão, hoje da internet, toda hora eu escuto que alguém é crente, que eu não sabia. Na verdade eu sou muito alheio à televisão, não assisto. Se passar um artista aí hoje bombando do meu lado na rua, eu não vou saber quem é. Mas eu conheço alguns, né, artistas. E eu fiquei sabendo da conversão de alguns. O irmão tal, a irmã tal, aquela pessoa agora é irmã. Aquela artista famosa agora é irmã. E tempos depois eu vejo essa irmã que foi convertida, ou se diz convertida, fazendo um filme pornô. Prostituição, vem da palavra porneia, vender. Imoralidade sexual, a Bíblia diz, você não pode mais viver em vocês. Prostituição, como pode isso? Um cristão vendeu o corpo dele. Prática essa que não cabe mais a nós, ok? Mas ele fala também em impureza. O que é impureza? É falta de pudor, luxúria, uma vida libertina. Pode parecer loucura, vamos lá, pode ser loucura.
Mas tem crente hoje se inscrevendo no Big Brother para participar de Big Brother, de Fazenda, nesses reality shows aí, banhados em festas, bebedeiras, uma gente sem propósito de vida, vivendo à base de luxúria, né? O corpo malhado é seu Deus. E Paulo diz: olha, agora vocês são nova criatura em Cristo Jesus, vocês morreram com Cristo, a vida de Cristo é a sua vida. Vocês não podem mais estar nessa imoralidade sexual, nessa impureza. Ele vai mais, ele continua. Paulo não pega leve não, ele é muito direto. Ele estava ensinando a igreja de Colosso, Laodiceia: olha, eu vou trocar miúdos com vocês, que eu preciso ensinar vocês sobre a vida cristã. E, meus irmãos, nunca foi tão atual, num tempo que as pessoas estão relativando o pecado. Essa carta vem gritante para nós hoje, dizendo: não, Deus nos chamou para algo maior, para uma vida excelente. Não ficar vivendo uma imoralidade sexual, sabe, uma vida impura. E ele destaca a paixão. E a paixão, ela nos leva a realizar esses excessos sexuais perversos. A Bíblia fala sobre isso, a Bíblia dá exemplo sobre isso. Davi estava lá, rei, já tinha um monte de esposa, ficou à toa em casa, passeando no palácio. Em vez de cumprir a sua obrigação como rei e defender o seu território, mente vazia, como já diziam os antigos, oficina do diabo, né? E ele está lá no seu palácio, olha lá, vê uma mulher linda tomando banho, paixão. E aquele rei, aquele homem segundo o coração de Deus, faz uma bobagem, porque a paixão dominou o coração dele. E Paulo está dizendo: olha, isso não serve para vocês, paixão não, paixão leva a gente a fazer loucura, besteira. Mais tarde Davi tem um filho e uma filha, linda, Tamar, é isso mesmo. E seu irmão com outra esposa, Aminon, apaixona por ela. E o termo é exatamente esse: apaixona, paixão, uma loucura, inconsequente. E o irmão violenta a irmã, olha que loucura, paixão. E Paulo diz para a gente: olha, vocês não podem dar lugar à paixão que leva a esses excessos. Isso não é para nós, meus irmãos, isso não é para nós. Paulo é muito claro, sabe, fica muito claro que os desejos e apetites conduzem a essas ações, e nós devemos nos policiar, ter controle, domínio próprio. Nós não somos um animal que não tem um controle. Ao contrário, um homem cheio do Espírito Santo, ele se controla, ele tem um domínio próprio. Sabe, a fim de purificar os nossos atos, nós temos que primeiro purificar nossa mente e nosso coração. Às vezes eu atendo muito adolescente, eu sou pastor de jovens e adolescentes, então claro que eu faço muito atendimento com adolescente. É bacana conversar com adolescente é muito franco, né? Às vezes o pai não consegue essa conexão, e às vezes ele tem com o pastor é um pouco pai também, né? E eles não sabem muitas das vezes, às vezes por falta de diálogo em casa, eles não sabem lidar com isso. Porque ter desejos não é anormal. Biologicamente Deus nos fez para isso. Só que eles não sabem muito bem lidar com isso. Então eles vivem assim, muito preocupados, estão sempre pecando, porque tem desejos, eles não sabem lidar com isso. E às vezes um fala assim: rapaz, Gustavo, eu luto muito com isso, porque eu olho para a menina às vezes, eu me sinto muito atraído por ela, eu falo: glória a Deus, isso é bom, não há nada de errado com isso não, tem que gostar de menina mesmo, tem que se sentir atraído, né? O passarinho pode passar pela tua cabeça, só não deixa ele fazer ninho, você não pode ficar olhando para a menina e pensando o que não deve pensar, porque essa menina, né, esse jovem, que às vezes a menina também olha para os jovens e se sente atraídos, né? Eles são filhos de Deus, amados por Jesus. Jesus morreu na cruz pela sua namorada, por essa pessoa que você está paquerando. Então quando nós olhamos para a pessoa, nós devemos olhar com respeito, controlar os nossos pensamentos, mesmo que sejamos atraídos. Isso é normal. Então eu digo para ele: não tem nada de errado com você não,
mas pensa com respeito sobre ela, que Deus conhece os nossos corações e os nossos pensamentos. Então Paulo fala, olha, imoralidade sexual, impureza e paixão. Se afasta dessas coisas, esses são os pecados morais. Mas ele também fala sobre os pecados sociais. É o que nós vamos ler aqui no finalzinho do versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Então ele fala assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza e paixão. Agora o destaque é desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Ele fala de duas coisas agora: desejos maus e a ganância, que é idolatria. Meus irmãos, desejo maligno. Desejo maligno, gente, é desejar mal para os outros e para si mesmo. Eu acho que foi no final de novembro, nós estamos em janeiro, que morreu Maradona, um grande jogador, um atleta, mas um homem que se perdeu, né? As drogas acabaram com a vida de Maradona. Um craque, um cara excepcional no futebol. E é muito triste nós vemos, né, você conversa com crentes nas redes sociais, eu vi crente dizendo, tomara que ele vai para o inferno. Pô, que bobagem, gente. Que isso? Um crente não pode desejar uma coisa dessa. Isso é um desejo mau. Eu não posso desejar que uma pessoa vá para o inferno, porque ela cometeu erros e excesso. Às vezes nós temos alguma notícia do jornal de alguém que fez uma grande bobagem, uma grande loucura, até mesmo estupradores, assassinos, não é isso? E a gente logo pensa, tomara que vá para o inferno, tomara que faça a mesma coisa com ele na cadeia. Isso é um desejo mau, gente. Nós não podemos desejar isso. Nós temos que lutar. Por mais que você deseje, tem que lutar contra isso, porque Deus não quer esse sentimento no seu coração, esse desejo mau. Nós devemos desejar sempre ser preso, para não fazer mais isso com ninguém. E que ele seja, mesmo na cadeia, seja uma oportunidade para Deus transformar a vida dele. Porque nós devemos buscar a justiça. Nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Nós não desejamos que o pecador se salva, mas nós não concordamos com que a maldade permaneça no mundo e que não seja feita a justiça. Se há um crime, tem que haver justiça. Mas não tem que desejar que ele seja estuprado, violentado na cadeia, que faça o mesmo para ele. E se você tem esse desejo, tem que lutar sobre isso. Porque Paulo fala, olha, não tem esses desejos maus. E Paulo também fala sobre a avareza, que é idolatria. E a avareza é o desejo de ter sempre mais, não é isso? E o desejo de querer ter sempre mais é um sinal de falta de contentamento. E eu penso que a falta de contentamento, não ter contentamento, para mim é um sinal claro que não há gratidão. Está me entendendo a conexão? Eu dei uma voltinha, mas eu quero que você entenda. O avarento é aquele que sempre quer ter mais. Ele não tem contentamento. E para mim uma pessoa que não tem contentamento é porque ela é ingrata, ela não reconhece. Nunca basta para ela. Isso aponta para ingratidão. E para mim essa gratidão é um sinal claro de idolatria. Porque o avarento, ele ama as coisas, ele quer ter. Ele nunca está saciado. Por isso que pessoas, quando têm um encontro pessoal com Jesus, muda a vida dela, porque ela tem uma sede que não acaba mais. E nós vivemos um tempo de uma geração que é exatamente isso. É compra, 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 compra. Isso é loucura. Nós vivemos um tempo que os nossos smartphones estão cheios de aplicativos de mercados que vendem, nós ficamos ali. Nós passeamos por produtos o dia todo. E nós viciamos naquela sensação de comprar. E na maioria das vezes nós compramos coisas de qual não precisamos. Isso acaba sendo uma idolatria, porque você precisa ficar se saciando. E esse sentimento, esse desejo é de alguém que ainda não teve um encontro com Jesus, porque ele tem uma sede quando acaba mais. Mas o homem que teve um encontro pessoal com Jesus, uma vida transformada, ele foi feito uma nova criatura. Jesus falou, se você beber da água, falou para aquela mulher samaritana no poço, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede de novo.
E o homem que ele nasce em Cristo Jesus, ele bebe da água da vida de Jesus. Ele não precisa mais das coisas desse mundo. Sabe, esse sentimento ruim, avarento, retém tudo. Deus abençoa, abençoa. E o cara é incapaz de investir no reino de Deus. O cara é capaz de comprar uma cesta básica para abençoar uma pessoa. O armário cheio de roupa, nunca vai mais usar. Tem roupa que não cabe, está gordo, não vai emagrecer nunca. Está lá cheio de roupa, é capaz de fazer uma doação. Miserável, avarento. Vai morrer, vai ficar tudo aí. E fica tudo aí, você não leva isso para o céu, meu irmão. Nem para o inferno. É muito triste. Tem pessoas que são escravas de coisas, de bens materiais. Tem gente que tem uma conta gorda, mas é miserável, é pobre. E tem gente que experimentou do poder de Deus, da transformação de Cristo, tem a mente renovada por Cristo, que não tem muito, mas é rico. Porque o que tem compartilha, abençoa. E eu não duvido, eu tenho certeza, que aquele que dá com alegria, aquele que abençoa, aquele que distribui, Deus não deixa faltar, Deus multiplica, Deus prospera. Isso não é teologia da prosperidade não, meu irmão. Isso não é teologia não. É crença e confiança em Deus. É confiança em Deus. Porque nós entramos, muitas das vezes, nós entramos nessa questão da teologia da prosperidade. Realmente, nós não devemos pregar que você tem que dar para receber a bênção. Mas isso não quer dizer que Deus não abençoa. Deus abençoa sim. Ao generoso, a quem dá com amor, Deus abençoa. Já não entrega. Porque nenhum bem desse mundo, nenhuma riqueza se compara a um coração grato, alegre e feliz com Jesus. Então, Paulo diz, olha, não aos desejos malignos e a ganância que é a idolatria. Já vamos para o terceiro e último. Deixe o terno com o morto. Projeta aí para mim. Deixe o terno com o morto, gente. Não é isso? O que era do velho homem que fica com ele. Se vai sepultar o velho homem, deixa o terno com ele. E Paulo continua dizendo, por quê? Paulo continua agora falando dos pecados ligados ao temperamento. Ao que diz agora no versículo 8 do capítulo 3. Mas agora abandone todas essas coisas. Olha, destaca 3 agora. Ira, indignação, maldade. Ira, indignação e maldade. Meus irmãos, a ira ele é um temperamento explosivo. Já botou fogo em palha? Aquilo pega. Não é aquele fogo rápido. E Deus fala, evita isso, fuja disso. Fuja da ira. A ira não é para nós. Quantos casamentos foram destruídos por causa do momento de ira? Quanta gente já morreu no trânsito porque estava impaciente, houve um bate-boca e numa discussão, no momento de ira, pega uma arma e dá um tiro no outro. Matou uma pessoa e ela foi passar uns anos na cadeia. Momento de ira. Um fogo incontrolável. E Deus diz, isso não é para nós. A nossa vida é Cristo, nós ressuscitamos com Ele. E a nossa vida é uma vida excelente, longe dessas coisas. Ele fala a ira e também fala da indignação. Sabe o que é a indignação? É a ira que se recusa a ser pacificada. Indignação é a ira que se recusa a ser pacificada. É aquela ira que jamais cessa. Sabe o que eu estranho nisso tudo, da indignação? É que fogo, para se manter aceso, ele tem que ser alimentado. Qualquer bom churrasqueiro sabe disso. Fogo, para se manter aceso, ele tem que ser alimentado. Então a pessoa que vive indignada, ela tem que alimentar aquela indignação dela, sabe? É a ira que não quer cessar, que não chega ao fim. É a ira que não quer ser pacificada. Fuja disso, meu irmão. E por último, dentro desses pecados ligados ao temperamento, sabe, essa vestimenta, esse terno que tem que ser deixado com o defunto. Isso não cabe mais em nós. A ira, a indignação e a maldade. Meus irmãos, a maldade
ela trata de ser um desejo maligno contra uma pessoa, ao ponto de se entristecer quando a pessoa ela é bem-sucedida. Maldade. É um desejo maligno em que você se entristece. É isso, ele chega ao ponto de se entristecer com a pessoa porque ela é bem-sucedida. Ou você se alegrar porque alguém está passando por problemas. Isso é maldade. Uma pessoa está passando por problema, você fica feliz. Lá dentro você fala, bem feito. Isso é maldade. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor é a roupa do cristão. Porque quem ama, meu irmão, evita a ira. Quem ama não alimenta a indignidade, a indignação. E a maldade dá lugar para o amor. Porque quem ama não deseja mal. Quando nós lemos Coríntios 13, fala, quem ama não deseja o mal. Não suporta essas coisas. Sabe, meus irmãos, o homem de Deus, ele não tem licença da parte de Deus para manifestar essa indignação fria, nem irritação impaciente, pois essas coisas sempre excluem o amor que edifica. Isso não é para nós. Isso não é para nós. Em Colossenses 3, agora na última parte do versículo 8, já estou chegando ao final. Diz agora, mas agora abandonem todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade. Agora o destaque é a maledicência e a linguagem indecente no falar. Agora essa listagem ela é substituída por um novo catálogo, né? Que consiste nos pecados pelo uso indevido da língua, que são agora os pecados ligados à língua. E Paulo menciona 3 pecados, a maledicência o primeiro. O termo grego para maledicência, gente, é blasfêmia. Mas nesse contexto aqui se refere a difamar um caráter humano, não é blasfemar, a amaldiçoar Deus. No contexto de Paulo aqui em Colossenses 3, na última parte do versículo 8, diz a respeito em não dirigir uma ofensa a Deus, uma maldição a Deus, mas aos homens. Ou seja, nós não devemos amaldiçoar, uma maledicência aos homens. Nós não devemos amaldiçoar ninguém. Nós não devemos. Alguém acredita se há poder em nossas palavras. Então com isso, se você abençoar, a pessoa é abençoada. Então você também não deve amaldiçoar. Filhos hoje sofrem porque pais foram amaldiçoados por pais quando novos. Às vezes os pais no seu mau jeito, trouxe uma palavra rude, de ofensa no momento de ira, sabe, e o filho foi amaldiçoado, maledicência. O que Deus quer de nós que saia rios de vida da nossa boca, que nós venhamos abençoar famílias, pessoas, os nossos filhos, a nossa nação, a nossa liderança. Não maledicência, não maldição, não blasfêmia. Não é isso que tem que estar na boca, na língua do cristão. Ele continua dizendo, ele fala sobre linguagem obscena, que é uma linguagem abusiva e grosseira. Gente, tem cristão hoje, crente de boca suja? Independente de ser cristão ou não, que coisa mais chula do que uma pessoa, um jovem, falando um palavrão, uma criança, qualquer pessoa. É feio. Meus irmãos, um dia eu estava vendo uma entrevista de uma atriz, né, e é uma atriz muito conhecida, não vou dizer o nome dela, não tem porquê. E ela começou a falar na entrevista, ela começou no meio da entrevista a falar palavrão. Uma mulher bonita, inteligente, que investe muita grana em sua beleza, sabe, acabou a beleza dela. Né? Tanto que existe um provérbio bíblico que diz, como brinco de ouro
no focinho de uma leitoa é a mulher formosa que não tem descrição, mas serve para os homens também. Não é como brinco de ouro no focinho de um leitãozinho aí, ó. É o homem, é o jovem que tem um linguajar feio, chulo. Isso não é para nós. E Paulo fala, olha, a boca de vocês não é para amaldiçoar, para blasfemar, e muito menos para ter uma linguagem chula, uma linguagem obscena. E ele termina sobre esses pecados relacionados à língua falando sobre a mentira. Não é isso? Maledicência, linguagem obscena e mentira. Ou seja, mentira é o falseamento à verdade. E quando um cristão mente, isso é uma verdade. Ele está se aliando a quem? Ao pai da mentira, a Satanás. Quando um crente mente, ele para de cooperar com Deus, que Deus, Cristo é verdade, né? A gente fala que Jesus fala, eu sou a verdade e a vida, Cristo é verdade. E o pai da mentira é o diabo. E a gente serve a quem a gente obedece. E quando você mente, quando nós mentimos, nós servimos ao pai diabo. Jesus falou sobre isso algumas vezes. Quando ele deu uma bronca lá nos religiosos daquela época, ele fala, o pai de vocês é o diabo. E o cristão que mente, naquele momento, ele está assumindo a paternidade. Você está querendo entender o que eu quero dizer, né? Do diabo. Ele está abrindo mão do Pai Celestial, que chama ele para falar a verdade, para ser um testemunho vivo de Cristo. Ele se alia a Satanás, o pai da mentira. Ah, meus irmãos, Jesus em sua oração, ele nos ensina a pedir a Deus, por vocês orarem, pede a Deus, Pai, nos livra do mal. Então, meus irmãos, eu quero pedir a Deus que ele nos livre do mal da mentira. Isso não é para nós, não. Nós somos testemunhas de Cristo. Da nossa boca só tem que sair verdade. Amém? E quarto último. O que morreu em nós, pode projetar por favor. O que morreu em nós deve estar coberto de sangue. Em Colossenses 3, agora no finalzinho do versículo 9. Não mintam uns aos outros. Nós falamos agora da mentira, né? Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. E sim, nós nos despimos do velho homem com suas práticas e nos revestimos do amor, que é o elo perfeito. Paulo nos lembra que antes da conversão nós praticávamos essas coisas. Mas a graça de Deus, ela veio sobre nós e nos livrou dessas imundícias. Sabe por quê, meus irmãos? Que é um capítulo da minha vida, da sua vida, que está coberto com o sangue de Cristo. Se sobre a sua vida existe um capítulo de ira, de maledicência, de mentira, de paixões, luxúrias, de imoralidade sexual, eu quero dizer uma coisa para você: se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, se Jesus te alcançou sobre a sua vida, sobre esses capítulos imundos, vergonhosos, existe o sangue de Cristo, eles estão cobertos. Todos os nossos pecados e falhas do passado estão cobertos com o sangue de Cristo. Amém? E agora nós temos uma nova vida, a vida que Deus nos permitiu a viver na cruz. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, Ele nos livrou da condenação do pecado e da escravidão do pecado. Sim, nós temos o poder de viver sobre essas coisas, sem essas coisas. Nós temos o domínio, nós temos a autoridade, porque nós somos ressuscitados com Cristo Jesus. Em Gálatas 5, no versículo 25, Paulo diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E o último versículo dessa noite eu quero deixar em Romanos 6, no versículo 6, Paulo também escreve: pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele, com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado.
eu quero terminar essa reflexão, essa palavra de hoje, da maneira que eu comecei. O que deve morrer em você? Isso eu pergunto para você, que é um crente, alguém que já entregou o controle da sua vida a Jesus. O que deve morrer em você? Olha para si. Olhe para o seu coração, olhe para a sua vida, suas atitudes. Porque eu quero que você tenha certeza essa noite, que você tem o poder, que Cristo deu o poder a nós, que já nascemos em Cristo de novo, que somos convertidos a viver uma vida santa. Nós podemos viver hoje a glorificação que um dia teremos em Cristo. A série que eu peguei na última vez, sábado passado, eu falei sobre isso. Que a evidência de uma verdadeira cristão, de uma verdadeira conversão de um cristão genuíno, é que ele não quer esperar o dia da glorificação, onde nossos corpos serão transformados, glorificados. Ele não quer esperar esse tempo, ele quer viver uma vida santa, glorificada hoje, porque ele morreu com Cristo, ele foi ressuscitado com Cristo, e é assim que ele quer viver. Você tem esse poder. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, na cruz, ele te livrou da condenação do pecado. E quando ressuscitou, foi nos dado o poder de viver como ele, um degrau acima, assentado nas regiões celestiais, como filhos de Deus. Mas talvez você está preso a essas coisas, você é escravo dessas coisas, e você não tem força, você reconhece realmente que não consegue lutar contra elas. Isso é possível porque você ainda não entregou a sua vida a Jesus. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, no primeiro capítulo, no versículo 12, que todos aqueles que receberam Jesus, a palavra de Deus dizendo isso, que todos aqueles que recebem Jesus, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu quero dizer para você ainda hoje, que você que não entregou a sua vida a Jesus, o controle da sua vida a Jesus, se você hoje, nesse momento, fechar os seus olhos e orar: Jesus, eu creio no Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu único Senhor e suficiente Salvador. Você vai ser feito filho de Deus. É-lhe dado o poder de ser transformado em um filho de Deus. E com isso você vai ter o poder de não ser mais escravo do pecado e viver uma vida excelente, uma vida acima de todas essas coisas, a vida que Deus quer para você, porque Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem uma missão para a sua vida. Então venha para Jesus, entregue a sua vida para Jesus, confesse Ele como seu único e suficiente Salvador. Se você tem esse desejo, você cristão que já entregou sua vida a Jesus, de viver uma vida excelente, e se você que quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar. Nós temos o telefone de pastor de plantão. Se você quer entrar em contato conosco, pedindo uma oração, dando seu testemunho, falando: olha, eu entreguei minha vida a Jesus, olha, eu quero viver sou cristão, mas eu quero viver longe do pecado, eu quero orar pela tua vida, eu pessoalmente vou estar com o celular, vou abençoar a sua vida. Faça isso, manda uma mensagem pelo WhatsApp, o número está aí, ou aponte a sua câmera para o QR Code. Mas antes eu quero orar por você. Vamos orar? Meu Deus, existem pessoas hoje que estão vivendo e sofrendo por causa do pecado, ó Deus, ainda são escravas. Existem irmãos hoje na igreja, gente que já teve um encontro contigo, que está vivendo como um morto, como um escravo do pecado, sendo que o Senhor nos chamou para uma vida vitoriosa, ó Deus. Ó Deus, a minha oração primeira nessa noite é que o Senhor livre eles do mal, ó Deus. Dê sabedoria e força para esse irmão, esse convertido em Ti, essa nova criatura, ó Pai. Viva uma vida excelente no Senhor, a vida que o Senhor chamou ele para viver, ó Deus. Por favor, meu Deus. E te peço também por essa pessoa que está entregando a sua vida, ao controle da sua vida em Tuas mãos nessa noite, Jesus. Receba ele, ó Pai. Traga ele para o corpo de Cristo. E quando o Senhor voltar, ó Deus,
que Ele suba ao céu conosco, Pai. Ó Deus, te agradecemos por esse tempo, pela Tua palavra que tem nos alimentado e alegrado os nossos corações. Pelo privilégio que nós temos, a liberdade de poder falar do Senhor. Obrigado, Jesus, nós te amamos e continue conosco. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Próximo sábado, continuamos com a série de mensagens baseada em Colossenses. Revista-se do amor, que é o elo perfeito. Esteja conosco, eu espero você no mesmo horário, todo sábado aqui no Interligados. Que Deus te abençoe muito. Início e fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que se encontra aqui para tocar nas nossas vidas, em nossos corações. Senhor, sinta-se à vontade em nosso meio, Pai. Nós declaramos que não há outro como Tu, Jesus, que Tu és soberano, que Tu és Rei, que Tu és fiel. Oh, Jesus, que a nossa canção, Pai, seja como perfume ao Senhor, Jesus. Recebe a nossa adoração, Jesus. Aleluia. Não há outro como Tu. Soberano e fiel, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céus. Declare isso. És o Alfa e Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Oh Senhor, te adoramos, Rei, te adoramos, Rei. Aleluia. Não há outro como Tu.